Bom dia a todos. Primeiramente, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou Bruno Xavier. Estou aqui mais um dia com vocês para falar um pouquinho da palavra de Deus. O nosso poderoso, supremo Salvador, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, morreu para nos salvar, deu sua vida para nos salvar. Eu quero falar hoje, mais um pouco de Paulo, Faz 3 dias que eu venho falando bastante sobre Paulo. Agora eu cheguei até Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Vem falar de divisões nas igrejas. Divisões nas igrejas, Por muitas vezes pessoas falam: a minha igreja é melhor do que a sua, eu não vou naquela por causa disso, eu não vou na outra por causa daquilo. Mas Deus é um só, Isso que Paulo está querendo dizer aos coríntios. Acompanhem comigo, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, outro: eu sou de Pedro, e ainda outro: eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Não. Cristo não foi dividido em várias partes. Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não os batizei, nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanos, a família dele, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar linguagem de sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Amém? Então, que não haja discussões, Aqui a palavra é a carta de Paulo aos Coríntios, e não somente aos Coríntios, Porque aqui vem falar também, Foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Essa carta também para aqueles em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Então essa carta foi para todos aqueles que adoram o Senhor Jesus Cristo. E ele falou aos coríntios aqui que estava tendo discussões entre eles, Uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Pedro, outros falavam que eram de Apolo, mas todos eram discípulos, E eles estavam falando que um era de cada religião, assim, de cada templo, de cada pastor. Então não importa a igreja que você vá, não importa o pastor, o que você tem que prestar atenção é na palavra de quem está pregando e não no pregador. Porque aqui ele vem lembrar muito bem: ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, senão vocês achariam que seria o meu, Todos aqueles que foram batizados para Cristo e não para a igreja. Um exemplo bem claro que eu vou deixar para vocês é que eu fui batizado na igreja mundial, porém eu frequento a igreja hoje Missão e Encorajamento, porque o Deus é o mesmo.
O pastor que me batizou na Igreja Mundial, na época, ele deixou bem claro: não estou pregando placa de igreja. Tanto é que não foi nem dentro da Igreja Mundial que eu fui batizado, foi em outro lugar, né? E nesse lugar ele deixou bem claro a todos os fiéis, né, que ele batizou, que ele não estava lá pregando placa de igreja. Ele estava pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: aonde há água pode haver batismo. Então não é porque eu batizei na Mundial que eu tenho que frequentar a Mundial. Não é porque eu batizei na congregação que eu tenho que frequentar a congregação. O batismo das águas significa morrer para o mundo e viver uma nova vida para Cristo. Então não é para a igreja que eu tenho que viver, e sim para Cristo. E não adorar o pregador, não adorar o meu pastor. Eu não posso idolatrar o pastor da minha igreja. Eu tenho que idolatrar a palavra que ele prega. Idolatrar Cristo Jesus, né? De fato, a mensagem aqui da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, e o poder de Deus é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei as sabedorias dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes adoradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Né? Olha que interessante. Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fazem isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Muita gente acha loucura, né? Acreditar e crer que vai ser salvo por aquilo que você não se vê, mas a gente pode sentir, né? Então eu deixo a mensagem para vocês aqui, né? Alguns crentes de Coríntios agiam de acordo com a sabedoria humana do momento, que questionava a ideia da salvação em Cristo. Parecia muito simples. Como Deus podia nos perdoar por meio daquilo que Cristo fez na cruz? Com certeza precisamos fazer algo especial ou saber algo especial para ser salvo. Paulo deixou muito claro: a única coisa que precisamos é um coração disposto a receber o poder e o perdão de Deus. Não temos nenhum poder nem habilidade que possamos vencer o poder do pecado na nossa vida. De fato, uma vida de autossuficiência só nos conduz à autodestruição. Quando entregamos a nossa vida a Deus, aceitamos o seu caminho, que é o caminho da cruz. Só então podemos experimentar o poder de Deus. Então aceite, né, essa louca sabedoria, que é acreditar naquilo que não se vê, que nada mais é a fé do que crer naquilo que não se vê. Então tenha fé, né, naquele homem que não apareceu para ninguém, que é o nosso eterno e poderoso Deus. Mas se você crê, você vai ver a face dele um dia. Você crê? Eu creio. Então tenha um excelente dia e não discuta com ninguém sobre religião, porque o nosso Deus é o mesmo. O mesmo evangelho que é pregado em uma igreja, se estiver na Bíblia Sagrada, nos 66 livros que contém aqui dentro, é o mesmo. E não adore o pregador, e sim a palavra pregada. É isso que Paulo quis dizer, né? Não idolatre quem está passando a palavra, mas idolatre a palavra que foi passada.
Que Deus abençoe o seu dia e tenha a paz do Senhor. Creia sempre na palavra e não no palestrante. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.